aqui do Super Notícias, nesta quarta-feira, dia 14 de setembro. No primeiro bloco, você acompanhou as principais notícias de Valadares e região e, claro, as notícias relacionadas aos bastidores da política brasileira. Afinal de contas, as eleições estão batendo na porta. Lembrando que você também pode acompanhar o Super Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Super TV. E lá, meu amigo, você vai encontrar, como eu sempre falo, não só o Super Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Super TV, Canal 20. No segundo bloco de todas as edições do Super Notícias, você se acostumou a acompanhar entrevistas sobre os mais variados assuntos. E nesta quarta-feira, tenho a honra de receber Érica Cordeiro. Ela que está aqui para poder falar sobre a leitura corporal. Já ouviu falar sobre esse termo? Quer saber o que significa? Pois então, a Érica Cordeiro, que é especialista no assunto, está aqui justamente para poder dar luz e dar uma verdadeira aula sobre esse tema tão importante nos dias atuais. Primeiramente, Érica, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde, prazer é todo meu de estar aqui com você. Érica, para a gente poder começar nosso bate-papo, e é sempre muito importante trazer um especialista ou uma especialista, como é o seu caso, sobre algum determinado assunto, porque existem temas espinhosos no sentido de ser necessário conversar com uma pessoa especializada no assunto para poder tirar todas as dúvidas. E você, como uma especialista em leitura corporal, para a gente poder começar o nosso bate-papo, eu queria saber de você, afinal de contas, do que se trata, o que é a leitura corporal? Tá. Muitas pessoas confundem a leitura corporal com a linguagem corporal. A linguagem corporal se refere a como você se porta, se você está com os braços cruzados, se você está à vontade, se o seu corpo está à frente, como que você está se posicionando naquele momento, em determinada situação. A leitura corporal, não. A leitura corporal é algo mais profundo, que vai além. Na leitura corporal, eu leio o formato do seu corpo e as suas dinâmicas. De acordo com o formato do seu corpo e as suas dinâmicas, eu sei como você funciona, quais são as suas dores existenciais e quais são os seus recursos. E sobre a questão da origem da leitura corporal, porque ainda existe muita dúvida em relação à questão da leitura corporal. Mas qual que é a origem dessa leitura corporal? Tá. A leitura corporal é uma técnica, né, de terapia. Como que começou isso? Da onde que veio a leitura corporal? Tem um psicanalista que ele chama William Reich, chamava William Reich, e ele era discípulo de Freud. Sim. Ele trabalhou diretamente com Freud. E aí, ele teve uma super sacada. Ele começou a observar que o formato do corpo das pessoas conseguia passar, conseguia mostrar quais eram as traumatizações que aquela pessoa tinha vivido na infância. Conseguia mostrar como que aquela pessoa funcionava. Ele começou a perceber, por exemplo, que as pessoas que eram mais cheinhas funcionavam de uma maneira diferente daquelas pessoas que eram magérrimas, né, aquelas pessoas que eram mais tímidas. Ele começou a fazer essas diferenciações. E aí surgiu a leitura corporal, a partir da análise ali, né, do corpo das pessoas e das dinâmicas delas. Hoje a leitura corporal, assim como a linguagem corporal também, está em voga e você consegue perceber isso na medida em que você passeia pelo YouTube, por exemplo. São vários canais de YouTubers que exercem esse trabalho voltado, ligado à questão da leitura corporal ou até mesmo da linguagem corporal. Você consegue perceber que muitas pessoas comentam sobre o assunto e você, como uma especialista na área, por que em setembro de 2022, tanto a linguagem corporal e principalmente a leitura corporal, por que essas duas questões ganharam uma evidência tão grande nos tempos atuais? Por que acontece? Muitas pessoas hoje nós temos oportunidades muito maiores do que antigamente. Hoje a gente vive conflitos e nós temos hoje respaldo de vários especialistas, de vários psicanalistas, né, vários estudos feitos que conseguem nos dar um suporte para você entender por que você passa por aquilo, né? A leitura corporal, assim como a constelação familiar, que também sou especialista em constelação familiar, consegue te mostrar
como eu disse aqui, né, anteriormente, como que você funciona e por que que você funciona. Muitas vezes você não se aceita, Gustavo. Você não aceita a sua sensibilidade, você não aceita a sua timidez, você não aceita o fato de ser perfeccionista demais. Você não entende por que que você comporta daquela determinada maneira em determinadas situações. Então a leitura corporal se faz necessária, por quê? Porque você vai entender como você funciona e como o outro funciona. A partir do momento que você sabe como você funciona e como o outro funciona, todos os tipos de relações que você vivencia, que sejam relações amorosas, né, as relações de amizade, de trabalho, todas elas melhoram. Porque você começa a esperar menos do outro, porque você sabe como o outro funciona. Então não tem como você, por exemplo, esperar de uma pessoa que tem um traço de caráter, por exemplo, esquizoide, que ele seja extremamente amável com você, porque ele não vai ser, e não é porque ele não ama, é porque a maneira dele demonstrar é diferente. Nós temos 5 traços de caráter, Gustavo. Todos nós temos os 5. O primeiro traço de caráter a ser formado é o esquizoide, que é formado durante a gestação. O segundo traço de caráter é o oral, no período da amamentação. O terceiro traço de caráter é o psicopata, que é formado ali quando a criança dá os primeiros passos, os primeiros movimentos. E o quarto passo, o masoquista, no momento do desfraude. E o quinto traço de caráter e último a ser formado é o rígido, que é ali na fase dos 5, 6 anos, quando a criança começa a perceber que o mundo vive em pares. A mamãe tem o papai, o vovô tem a vovó. Então, os nossos traços de caráter, eles são formados até os 5 anos de idade. Todos nós temos os 5, só que eu tenho mais um, você tem mais outro, é por isso que a gente funciona de maneira diferente. Então, se o meu traço principal, como é o oral, por exemplo, que é uma pessoa extremamente afetiva, ligada ao toque, ligada ao falar, comunicativa, eu vou esperar de uma pessoa que tem um traço de caráter esquizoide esse comportamento? Não. Eu vou sofrer, eu vou me decepcionar, eu vou frustrar, porque não é a maneira dela demonstrar amor. Esse traço é um traço mais racional, então tem um traço de caráter das pessoas que são mais racionais, outros são mais emocionais. Numa empresa, você vai colocar uma pessoa que tem um traço de caráter oral para trabalhar num escritório fechado, ela surta, ela não dá conta, porque ela precisa lidar com pessoas. Então é bacana para todas as áreas. Para você vender, você é um vendedor de carro, como nós conversamos aqui quando eu vim falar com você a primeira vez. A maneira de você vender um carro para uma pessoa que tem um traço de caráter rígido vai ser um. A maneira de você vender um carro para uma pessoa que tem um traço de caráter esquizoide alto vai ser outro. Então, você conhecendo os traços, as características dos traços, isso te ajuda em todas as áreas da sua vida. Entende? E esse nome, tá, gente? Esse nome são estranhos, mas foram dados, né, pelos estudiosos e a gente tem que respeitar a nomenclatura, tá bom? Fiquei curioso sobre algo que você falou na sua última explanação, ligado à questão da constelação familiar. Do que se trata? A constelação familiar também é uma técnica de terapia, né? A constelação familiar é uma técnica que trata o cliente, né? A gente usa mais o termo cliente do que paciente, como um todo. Se você vem falar comigo, eu atendo uma terapia sistêmica. O que é a terapia sistêmica? Eu não vou tratar você, eu trato o seu sistema. O que é o sistema? Na terapia sistêmica, você acredita que o indivíduo, ele não é único e exclusivo, ele não é o responsável somente, absoluto, pelos problemas e emaranhamentos que ele tem. Vem de todo um sistema, vem de todo o sistema de antepassados. Você herda, você honra coisas dos seus avós, dos seus pais. Né? Na constelação familiar, a gente preza por 3 leis. Se essas 3 leis são descumpridas, você viola essas 3 leis, você causa emaranhamentos na sua vida financeira, na sua vida emocional, profissional, que é a lei da ordem, do equilíbrio e do pertencimento. Aí, né, a lei da ordem vem falando que os mais velhos são maiores que os mais novos. Por exemplo, como que você descumpre a lei da ordem? Quando você bate de frente com seus pais. Sim. Não importa quem são seus pais, o que eles fizeram, não importa se você acha que é certo ou errado, quem é você para falar se é certo ou errado. Então, a lei da ordem vem para dizer que a gente não deve julgar os maiores, que são os nossos pais. Quando você sai do seu lugar de filho para aconselhar pai, para julgar, você está se colocando maior. Isso vai causar emaranhamentos na sua vida. Além do pertencimento, vem para falar quem deve pertencer. Muitas vezes a mãe, ou o pai, ou o tio exclui algum familiar, alguém que foi muito importante para a família.
Então, a lei do pertencimento vem para mostrar quem deve pertencer, quem tem direito de pertencer à família. Quando você exclui, pode acontecer situações mais à frente da sua família, do seu filho ou de sua neta, acontecer alguma situação para que esse ente que foi excluído seja honrado no sistema, sabe? E tem a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio fala que você dá de acordo com o que você recebe. Se você trabalha numa empresa, Gustavo, e você dá demais, a probabilidade de você ser mandado embora é grande. Porque você está aqui, você vai dando, e a sua empresa não reconhece, não aumenta seu salário. Então, há um distanciamento. Mesma coisa são as relações afetivas. Às vezes a gente escuta assim, nossa, mas ela separou dele. Nossa, mas ele era tão bom para ela. Tá, ele era muito bom. Ele fazia, e ela estacionava aqui. Então, você distancia da pessoa. Existe um desequilíbrio. Existe um desequilíbrio no sistema. E aí as pessoas não entendem o que aconteceu. Aconteceu um desequilíbrio. Se você doa aqui, a pessoa tem que doar até aqui um pouco menos ou um pouco mais. Se um dá demais e o outro fica estacionado, não procura equilibrar, não que você tenha que fazer exatamente a mesma coisa. Sim. Mas se sua namorada te acorda todos os dias no café da manhã, é hábito dela. Érica, não sei preparar um café da manhã. Leva ela para jantar. Faz uma outra coisa, substitui por uma outra coisa. Sim. Que ela gosta de um passeio, ela gosta de ir no chalé, para equilibrar a relação. Essa lei do equilíbrio só não vale para pai e mãe, porque eles são maiores que a gente. Claro. Mas serve para relações de trabalho, colegas de trabalho, relações afetivas, para todas as relações que não sejam com pessoas que são maiores que você, no caso, seus pais e seus avós. Para a gente poder voltar no início do nosso bate-papo, para a gente poder linkar a questão da leitura corporal e, de certa forma, também a linguagem corporal, o quanto que a questão emocional ela é algo que torna questões importantes da nossa vida com um fator fundamental na hora da decisão. O quanto que o emocional de cada pessoa está interligado diretamente com uma tomada de decisão. Porque eu vejo que as pessoas negligenciam muito a questão do fator emocional e às vezes tratam com um certo desdenho e até um certo preconceito, né, para poder manter uma visão, e isso principalmente nós homens, para poder manter uma visão de um caráter um pouco mais firme. Só que a questão emocional é muito importante para a nossa vida, e eu queria saber de você o quanto que a questão emocional está diretamente ligada com as tomadas de decisões. Na minha concepção, está completamente ligada às nossas tomadas de decisões. Quando você está com o seu emocional abalado, aí vai entrar também um pouco de traços de caráter. Porque se você for uma pessoa mais racional, talvez você ainda consiga agir diante de um conflito, mesmo se o seu emocional não está bacana. É lógico que se você tivesse com o seu emocional 100%, a sua tomada de decisão ia ser muito mais assertiva. Claro. Né? Mas a pessoa que ela é muito racional, que ela tem um traço de caráter, que predomina o racional, ela pode até conseguir agir. Mas eu sou uma pessoa, Érica, que eu posso estar com um problema, eu realizo, eu faço, eu executo. Eu acredito, tem traços de caráter que são assim. Sim. Mas acontece que se você está emocionalmente ferido, alguma área de sua vida você deixa a desejar, Gustavo, não tem como. Ou você mexe demais a cara no trabalho e deixa a desejar seu lado familiar, ou seu lado espiritual, entende? Então, assim, eu percebo muita dificuldade nas pessoas, o que você está falando, em procurar uma ajuda terapêutica como se fosse algo, eu não preciso. Todos nós precisamos, sabe por quê? Sim. Porque todos nós temos dores existenciais. Temos dores existenciais que nós mesmos não sabemos que existe. Ontem eu atendi uma moça na terapia, não é daqui, é de uma outra cidade, da minha cidade, né, de Montes Claros. E aí, ela tem convicção que ela foi abusada, mas ela não recorda do abuso. Tem que tratar isso, claro. Entendeu? Então, assim, a gente tem dores emocionais, existenciais, que é lá da nossa infância. A nossa criança, ela não soube agir da maneira que um adulto age diante de um problema. Suponhamos que seu pai briga com a sua mãe na sua frente quando você é criança. Você vai saber internalizar aquilo da melhor maneira? Não, você é uma criança. Aí você guarda aquilo. Se seu pai é extremamente agressivo, você cresce acreditando que expressar o amor é com agressividade, é com brutalidade, é com agressão física, é com agressão verbal. Isso precisa ser trabalhado. A criança enxerga que quem é exemplo para ela é o pai. E ele é agressivo. E aí?
Que modelo de amor eu tenho? Que modelo de educação eu tenho? O que é amor para mim? Quem me ama é agressivo. Sim. Então, assim, é importante você curar essas dores existenciais. Tanto a leitura corporal como a constelação familiar cura essas dores, né? Essas coisas internas que às vezes nem você sabe. Às vezes acontece padrões de repetição na sua vida, ciclos que vão se repetindo, você não entende. Você não entende por que você só atrai aquele tipo de pessoa, você não entende por que você não dá certo no emprego, você não entende por que o dinheiro não entra, por que o dinheiro ou entra ou sai muito fácil. Por exemplo, a constelação familiar explica que a facilidade em entrar dinheiro tem a ver com a relação com a figura materna. Se você tem dificuldade em fazer o dinheiro entrar, existe uma treta aí com a figura materna. Essa treta significa que você não gosta de sua mãe? Não. Significa talvez que você desonra, coloca ela como amiga, aconselha sua mãe, entendeu? E a permanência do dinheiro tem a ver com a figura paterna. Então, assim, se você tem dificuldade, você recebe muito dinheiro, mas você gasta, você não vê para onde vai o dinheiro. Tem a ver com a sua representação da figura paterna. Sim. Como que você vê o seu pai. Por isso a importância de honrar ambos, né? Para que o dinheiro entre com fluidez e permaneça. Com certeza. Conseguimos falar um pouquinho de tudo. É claro que esse assunto requer um tempo de 2, 3, 4 dias. Mas fica aqui o convite para você poder voltar mais vezes, para a gente poder aprofundar ainda mais essa questão da leitura corporal. Te agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter você aqui e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Eu vou aceitar sim o convite de voltar outras vezes. Já aceitou. Então daqui uns dias, daqui a algumas semanas teremos mais uma vez a presença da Érica Cordeiro aqui no Super Notícias. Porque o de hoje vai ficando por aqui com essa verdadeira aula sobre leitura corporal. Falamos também de linguagem corporal. Enfim, aqui você aprendeu um pouquinho de tudo. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais!